Palmadas no ar vou te chamar, venha sentir a magia no ar. Crianças correndo, soltas a brincar, a lua sorrindo, segura o luar. Dançando descalços, livres sem parar, o ritmo do coração vai te dominar. Ciranda, quilombola, vamos cirandar, vamos dançar, vamos cantar. Ciranda, quilombola, vamos brincar. Ciranda, vamos dançar. Boa tarde a todos e a todas aqui presentes, né? Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao convite do projeto Ciranda Quilombola, né? Agradecer imensamente a vocês. Hoje eu vim falar um pouquinho sobre a questão da acessibilidade, né? E primeiro eu vou me apresentar e eu já vou começar explicando o porquê da apresentação, né? Meu nome é Janine Andrés Valmir Dias, sou mulher preta, quilombola aqui da região, né, do Santo, quilombola de Santana. Sou formada tanto em pedagogia quanto em ciências biológicas. Tenho mestrado na área da surdez, né, de ensino, mas eu trabalhei com a questão da surdez. E eu tenho atuado aí desde 2012 nessa frente com pessoas com deficiência, né? E dentro desse quadro aí a gente tem o processo da acessibilidade, da inclusão. Por que falar de acessibilidade, né? Eu vou retornar um pouquinho no processo de apresentação. Eu comecei falando que eu sou mulher, preta, eu tenho estatura, altura, mais ou menos 1,53 m, eu peso 53 quilos, eu estou utilizando uma blusa de fundo branco com uma imagem do projeto Ciranda Quilombola. Tenho cabelos cacheados, abaixo do ombro, com luzes, uso óculos, estou com um batom na boca e com uma saia longa abaixo do joelho. O que é isso, né? Já que a gente está falando de acessibilidade. É uma audiodescrição, que aqui hoje não tem, né, nenhuma pessoa com deficiência visual. Mas quando a gente tem essas pessoas, mesmo quando não tem, igual o Mecenas, ele está fazendo uma gravação, né? Essa gravação não pode ter legenda, essa legenda vai auxiliar, né, as pessoas no processo de comunicação, vai tornar esse vídeo mais acessível e essa audiodescrição também. Porque mesmo que a pessoa que tenha deficiência visual, ela escute, ela não sabe quem está por trás da câmera falando com ela. Então é muito importante a gente iniciar o nosso diálogo se audiodescrevendo. E isso é um processo de acessibilidade. Quando a gente fala em acessibilidade, a gente não pensa apenas na pessoa com deficiência. A gente tem que pensar antes da deficiência na pessoa, porque nós somos pessoas, nós somos humanos, e é isso que nos mantém, né? A nossa Constituição. Então a gente, no passado, utilizava o deficiente físico, o portador de deficiência. Hoje não são termos mais utilizados, falando na acessibilidade para as pessoas com deficiência. Hoje a gente fala pessoa com deficiência física, pessoa com surdez, pessoa com deficiência intelectual, porque antes da deficiência dele, ele é uma pessoa, né? Então, a gente fala, a gente está aqui num ambiente, né, que há pouco tempo precisou passar por uma reforma adaptada para dar condições, para possibilitar o acesso das pessoas com mobilidade reduzida, das pessoas com deficiência física. Hoje nós temos aqui, o Patrick, que ele tem deficiência física, ele usa cadeiras de rodas. Então, o acesso para ele foi garantido, esse acesso, né? E quantas outras coisas que a gente precisa fazer. Então, a gente tem que pensar em acessibilidade como um todo. Mas,
não é só para ele, é pensando na acessibilidade. A gente tem um bebê aqui, né? Se essa mãe que está com o bebê ainda está no período de resguardo, está com o seu carrinho de bebê empurrando, uma rampa também garante acessibilidade para ela. Nós ainda não temos, mas é interessante também quando a gente pensa, né, nas pessoas com deficiência visual, um piso tátil, né? O que é um piso tátil? Não sei se vocês já repararam em algumas calçadas, que é o que nós pretendemos fazer, né? Que são as calçadas cidadãs, em algumas cidades já existem, que são calçadas que têm na proximidade do término dela aqueles pisos táteis, várias bolinhas que as pessoas às vezes pintam de vermelho ou de amarelo. Aquilo é importante para quê? Às vezes a gente nem para perceber, né? Por que estão colocando isso agora? Mas aquilo ali é importante porque a gente está falando de acessibilidade, a gente quer que as pessoas elas tenham autonomia. Então o Patrick, ele quer sentir uma pessoa autônoma. Ele quer sair por aí sem precisar de ninguém. Né? Empurrando uma cadeira para ele, porque ele é uma pessoa, ele consegue ir, então isso tem que ser garantido para garantir a autonomia dele, né? Então, para que ele suba e que ele tenha acesso a esses locais, ele precisa de rampa, né? E isso é garantir a possibilidade dele, as informações e os diversos campos de informação. Para eu garantir a possibilidade que um cego ele tenha essa autonomia, esse piso tátil é importante, porque o cego que ele já anda sozinho nas cidades, é o piso tátil que vai indicar para ele, tá chegando no final da calçada, você não pode passar desse limite. Ou existem algumas marcações desse piso tátil que elas são como se fossem linhas, né? O próprio piso tátil é para indicar onde tem passarela, onde tem entrada de carro. Então, existem vários pisos táteis diferentes que servem de comunicação para as pessoas que têm deficiência visual. E aí eu estou falando aqui, garantir acessibilidade agora da pessoa com deficiência, mas vamos pensar sem a pessoa com deficiência, né? Pessoa que ela tem obesidade mórbida, as pessoas que são muito altas. Então, a gente tem que ter uma porta maior que comporte o acesso dessas pessoas aos diferentes ambientes. Então, uma porta de 70, como era utilizada antigamente, não garante o acesso a essas pessoas, né? Uma cadeira frágil, então tem que ter uma cadeira adequada para que as pessoas sentem, né? Na sala de aula também, quando a gente está na escola, a gente tem que garantir que esses estudantes, eles consigam ficar as 4, 5 aulas lá sentados numa cadeira confortável. Então, isso é garantir a acessibilidade também dessas pessoas, né? Então a gente tem que pensar. E aí quando a gente vai falando da acessibilidade, é esse processo. Entrar, né? Que a pessoa consiga entrar e consiga acessar as diferentes informações. Aí, seja no campo da educação, aqui nós estamos falando no campo cultural. E aí a gente pode pensar, né? O que garante a acessibilidade dessas pessoas? O Patrick ele é um artesão. Então o que garante a acessibilidade para ele chegar até aqui, né? A casa das mulheres de fibras é a rampa, é que tenha um banheiro, né? E aí quando a gente fala dessas questões, a gente está falando de arquitetura, né? São questões estruturais. E quando nós temos esses impedimentos, a gente fala que existem barreiras, né? Então esse processo, quando a gente entende a deficiência como um processo de rompimento das barreiras, não tem nada que vai limitar o Patrick dele andar por aí. Então, dele acessar um banheiro, dele ter um chuveiro adequado, uma pia para ele lavar na altura dele, que ele consiga chegar até ali, né? Uma alavanca na porta que possibilite essas informações. No passado, a gente pensava nessa acessibilidade muito no campo da adaptação. Não tem, então eu vou, quando aparecer uma pessoa com deficiência física, ou quando aparecer uma pessoa com deficiência visual, ou quando aparecer alguém com obesidade mórbida, eu vou possibilitar, né? Hoje em dia, a acessibilidade, a gente já tem que pensar previamente. E é por isso que
que tem sido tanto cobrado, né, nos projetos sociais, nos projetos culturais, porque a gente tem que pensar antes que essas pessoas acessem. Porque as pessoas estão ali, elas talvez não estão acessando porque não está sendo garantido esse direito ao acesso a essas informações. Então, aí a gente já falou da deficiência, um pouquinho da deficiência visual, um pouquinho das pessoas que não têm deficiência, que são as pessoas com obesidade, com mobilidade reduzida, as pessoas com deficiência física, e aí as pessoas, a gente pode pensar também, né, no campo da deficiência, a pessoa com surdez. Então, quando uma pessoa surda, ela chega a um ambiente, a gente precisa de garantir acessibilidade por meio de um intérprete de Libras, de uma pessoa que tenha pelo menos um conhecimento básico para se comunicar, para passar essa informação numa oficina, né, para auxiliar naquele processo da condução. Então, às vezes, pode parecer, né, para quem está por trás lá, quem quer garantir um projeto, que isso, mas agora eles estão com modinha, mas não, né? Eu trouxe uma colinha aqui, da lei, da Constituição. Nós temos um artigo na Constituição de 88, o artigo 215, que ele fala bem assim. Antes lá na lei, né, fala que a acessibilidade, além de ser uma questão moral, é uma obrigação legal e é um direito. Então é um direito. Nós temos que garantir esses direitos. E aí o artigo fala, o Estado garantirá a todos. Quando o artigo fala a todos, ele não pensa só na pessoa que não precisa de uma cadeira de rodas. Ele não pensa só na pessoa que vai precisar do intérprete. Ele pensa no todo. E quando a gente pensa no todo, é pensar antes dessa deficiência, antes da mobilidade, antes da obesidade, na pessoa como um ser. Então fala, o Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional. Então, há pouco tempo começou, né, essa garantia e essa possibilidade de ser garantido por lei, né? A Constituição é de 1988, só que as nossas ações estão começando agora. Então, atualmente os projetos estão sendo cobrados nos projetos, mas isso veio lá desde 1988. Então, esses direitos, eles estão entrando em vigor agora, que a gente começa a ver, né, nas escolas, quando tem surdo com intérprete, quando tem um teatro, uma palestra, às vezes tem intérprete, os locais com rampa, com corrimão, né? Então, a gente começa a perceber agora essas informações, que está sendo garantido o acesso cultural e o acesso às fontes culturais nacionais. E diz que o Estado vai apoiar e incentivar a valorização e a difusão das manifestações culturais. Então, se nós pensarmos, né, que há quanto tempo que as pessoas surdas estão sem conhecimento da cultura de Conceição da Barra? Porque aqui na cidade a gente tem pouco intérprete, tem poucas pessoas formadas na área. Quanto que o Patrick, que ele está aqui, ele mesmo pode nos responder, né, por ele si só, quantas lojas que ele deixa de ir por não facilitarem, por não garantir o direito dele do acesso, né, porque é um direito dele que está sendo negado, né, e aí o Patrick também pode dialogar conosco e falar, quais são os obstáculos, e aí a gente pensa, né, quantas barreiras que estão sendo colocadas para que ele não consiga acessar. É um direito dele. Mas será mesmo que ele precisa ficar sempre lutando por esse direito, se é um direito que já está previsto na Constituição desde lá de 1988? Então são essas reflexões que eu venho trazer assim, para vocês, para a gente pensar, né, pensar nesses projetos como um todo, pensar nas questões culturais. Quando a gente vai fazer um vídeo,
para postagem, para publicação, tentar deixar uma caixa com o intérprete, que talvez tenha algum surdo que tenha interesse em saber fazer trabalhos manuais, né? Porque a gente está negando ele acessar essa informação. Então, se a gente parar um pouquinho para pensar nessas questões, a gente está colocando barreiras, que a gente fala que são barreiras atitudinais, que impedem, às vezes para o Patrick são arquitetônicas, que impede com que ele consiga acessar essas informações culturais. E com o pico de cultura que é a nossa cidade, né? O nosso município, ele é eleito como aí a capital da biodiversidade, então quanta riqueza de cultura. Eu mesma sou mestre do mestre falecido Tertolino Balbino, meu pai faz parte também na cultura aí, mas o quanto de informação que essas pessoas elas deixam de ter, né? Quando o idoso ele vai lá assistir as apresentações, né, que não tem um ambiente, uma cadeira adequada, que não tem um acesso adequado, os idosos que também precisam de cadeira de roda, que chega no local, não tem um banheiro que ele consiga acessar, não tem uma pia. Então a gente tem que pensar também nessas questões. E é importante, eu acho que assim, esses chamados aí dos projetos e da lei agora que prevê que tem acessibilidade, ela é riquíssima, porque garante esses momentos de diálogo aqui, para a gente aprender mais, né? É lógico que em uma roda de conversa a gente não sai sabendo de tudo, mas já nos abre a mente para um leque de possibilidades, talvez que a gente não pensava no passado. Porque nós, né, lá na educação, quando a gente está na escola, ou mesmo em casa, a gente não nos foi passado isso, não nos foi ensinado. Então são questões também, né, que a gente podia já estar vendo desde lá de pequeno, para a gente saber, né? Hoje a tecnologia está no auge aí, mas será que está sendo ensinado que você pode fazer um vídeo e colocar uma legenda, que para você garantir acesso a essas pessoas terem informação, que existem pessoas profissionais de Libras, que essas pessoas também elas garantem um acesso, a acessibilidade às pessoas surdas, que eu preciso ter uma cadeira adequada, que eu preciso ter uma rampa, que isso não é bobeira, né? Que isso é garantir o acesso, que isso já está previsto em lei desde muito tempo antes. Então, é muito importante a gente saber de todas essas questões, né? E é isso aí. Aí eu estou aqui disposta agora para vocês as perguntas. Eu queria que o Patrick compartilhasse um pouquinho também com a gente, para mim poder dar esse retorno aí pro pessoal também que está nos assistindo, saber um pouquinho de como que é, né? Como pessoa, né? Porque ninguém melhor do que si próprio nas condições para estar falando, porque você tem direito, né? Você tá num lugar, numa posição que você ocupa, que você mesmo sabe das barreiras que você passa. Então compartilha aí com a gente um pouquinho quais são os obstáculos, quais são as barreiras. Na minha cidade lá no Rio, eu estava numa rua ainda que já como cadeirante. Todas as lojas existiam calçados. Você é de qual cidade? De São Mateus. De São Mateus. Aqui no fim da Bugia, não tem como colocar do lado da Bugia, parece que as calçadas não tem, né? Então a pessoa cadeirante, você vai em lugar, a gente vê uma rampa, se tiver calçada, tem que sair de lá. E a gente diz mais, não é qualquer calçada, né, Patrick? Porque tem que ter uma calçada ampla, né? E aí quando você está numa calçada que você encontra com uma árvore, aí fica mais. Então a gente também são essas coisas que a gente tem que pensar nessas barreiras. Não tem problema ter a árvore. A gente preza muito pela natureza, pela árvore, mas a gente precisa saber qual árvore colocar quando a gente vai construir uma árvore na calçada, que ela não vai romper, né, com a sua calçada, estourar toda a calçada, porque isso gera uma barreira para a pessoa
para uma pessoa que tem baixa visão, para uma pessoa cega, para um idoso, para uma pessoa que precisa acessar com cadeira de rodas. Não é qualquer calçada, não é eu construir uma calçada de 80 centímetros que eu estou garantindo. Então, até a largura da calçada, existe uma largura limite que garante essa acessibilidade. E aí essas coisas é importante a gente saber, né? Porque quando a gente pensa na acessibilidade, é garantir para todos, não é só para o quadril, né? Então, é uma calçada que tem piso tátil, é uma calçada que seja larga, é uma calçada que a árvore esteja no local correto, não esteja no meio da calçada, né? Que aí eu consigo, e a gente fala que isso é até um desenho universal, né? É uma arquitetura universal, que é o pessoal da arquitetura, que faz engenharia, que pensa mais nesse campo, né? Dentro de um desenho universal, que eu garanta o acesso a todos. Então, naquela calçada, se eu precisar ter um local que venha o carro, que eu tenha rampa, mas que eu não tenha um degrau ali naquele local, né? Que eu garanto que a pessoa cega, ela consiga ir tateando com a muleta dela, que ela entenda, né? Que tenha uma largura adequada e que tenha tudo. Que tenha árvore, que seja acessível para o quadric, que seja acessível para quem tem baixa visão, que seja acessível para quem tem obesidade mórbida. E por aí vai, né? Então, assim, são muitas questões. Se a gente vai num posto de saúde, se chega uma pessoa no posto de saúde que não tem, seja surda, né? Que não consiga se comunicar, o quanto que essa pessoa deixa de acessar, né, dos direitos dela? Ela quer tentar marcar uma consulta e ela não consegue. Mesmo se ela chegar aqui, no local, né, aqui na Ciranda, nas formações, a pessoa chegou, quer tentar aprender um traçado, mas se você não conseguir se comunicar, que nem todo estudo é oralizado. Existem alguns que conseguem falar, né, mas existem outros que não. Então, a gente coloca uma barreira. Aí a gente tem que parar e pensar, essa barreira é dele ou essa barreira é nossa? Então, será que a deficiência é dele ou a deficiência é nossa? Né? Então, no passado, a gente encarava assim, é deficiente, então o problema é dele. A deficiência é dele, ele tem que se virar. Mas hoje a gente já muda essa visão para o que eu posso garantir para que essa pessoa, né, para que essa pessoa seja deficiente ou não, ela tenha acesso a esses locais. Quais são as barreiras que eu posso diminuir? Quais são as barreiras que eu posso amenizar ou que eu posso extinguir para que eles consigam acesso à cultura, à educação, à saúde e entre outras informações, né? Que eu consiga acesso a comprar uma roupa, a comprar um sapato, né? Será que os lojistas, os grandes lojistas já pararam para pensar quanto que eles perdem por não garantir a acessibilidade das pessoas? Eu passei aqui por uma loja, eu veio para comprar e entrar para assistir uma calçada na frente da loja. Eu fui do lado e tinha uma rampa e fui poder entrar. Mas está aqui, não está aqui uma calçada. Então, e aí as pessoas, elas antes da deficiência são pessoas e elas querem que seus direitos garantam seus direitos e que eles deixem de depender de outras pessoas, porque hoje o Patrick está aqui, você veio com alguém, Patrick? Mas eu vi o Patrick ele se virando ali no quintal, ele veio aqui, ele entrou sozinho, se colocou aqui sozinho, então isso é autonomia, né? E a gente possibilitar a autonomia dessas pessoas. As pessoas não querem, né, depender ou estar dependendo sempre de alguém. Eu cheguei na loja, vou precisar chamar 2 vendedores para me colocar aqui nesse degrau. Não, né? Isso gera um constrangimento, né? Então, o que eu posso fazer para exterminar esses constrangimentos, eliminar, né? Deixar que a minha loja, ela não tenha essa deficiência, porque a deficiência está sendo da loja. Né, a falta, porque a palavra deficiência vem falta de algo. Então, nesse caso eu penso que a deficiência é da loja, está faltando algo na loja, porque está impedindo
vendido, porque as pessoas elas têm um acesso a comprar, né? E eles receberem, é uma via de mão dupla, né? Pergunta, gente, me deixem falando sozinha não. Uma amiga minha, né, ela até comentou comigo o seguinte, de fazer um grande projeto da Conceição da Barra, para que esse projeto era fazer a acessibilidade na cidade de Conceição da Barra, porque ela é deficiente, ela veio para Conceição da Barra e ela queria transitar mesmo, né, na cidade, mas ficou impedida só até ali, e até no cais, e voltar, e se hospedar no Bristol. Ela falou, tem tantas outras pousadas, mas eu não pude, porque eu não tinha como, né, acesso a essas pousadas. Ela já falou para mim assim, e outra coisa, a cidade hoje está deixando de ganhar dinheiro dessas pessoas. Por quê? Porque são pessoas que têm dinheiro, entendeu? Para gastar, para ir, entendeu? Verão, essas coisas, eles têm dinheiro, só que eles têm que escolher a cidade que eles podem ir. Então, às vezes querem ir para Bahia, e só vão para aquela cidade que dá essa possibilidade de eles estarem, entendeu? Transitando e aproveitando, né? A cultura, e a restaurante, e a baile, e a tudo. Aí ela estava conversando comigo a esse respeito. Até a questão de transporte, né? Transporte urbano. Então, assim, o Patrick não andou em Conceição da Barra, mas eu não sei como. Lá em São Mateus tem alguns ônibus, né? Então, eu trabalhei durante um tempo no IFES, que tinha um aluno com paralisia cerebral. Ele também era cadeirante e ele precisava, né, utilizar os ônibus. E às vezes, quando o ônibus quebrava, ele não conseguia. Ele perdia um dia de aula dele por não ter esse direito, por não garantir. Então, assim, por não ter o transporte. Então, aqui em Conceição da Barra também, as pessoas que vêm, que não são todos que têm carro, ou se tem carro, quer sair mesmo de ônibus, mas fica aí impossibilitado de pegar um transporte público, porque não tem um elevador no ônibus, né? É um degrau elevatório ali que possibilita acessar o ônibus. E aí, quando acessa o ônibus, também as cadeiras, o espaçamento, né? E a gente tem tudo isso, tem que pensar nessas questões. Então, o quanto que a cidade realmente está perdendo e o quanto que nós... E aí, eu volto a falar, a deficiência está sendo do local, a deficiência está sendo da cidade. Porque está colocando barreiras arquitetônicas, de transporte, atitudinais, e impedindo com que essas pessoas acessem a cultura, a informação, o turismo local, entre outras questões, né? Igual quando você fala da obesidade mórbida, já né, vem pro meu caso, que eu estou com esse processo da obesidade mórbida há um tempo, eu não sabia por qual motivo, né? E na investigação aí que eu engordava, não conseguia perder peso, aí o médico falou que já tinha se tornado obesidade mórbida. Aí você chega em certos eventos, aí você fica, eu sento, não vai me esborrachar, porque se eu cair, todo mundo está ali. Se um magro sentar e quebrar, ninguém vai dar risada, porque é um magrinho que sentou. Mas se é um gordinho que senta ali e a cadeira quebrou, todo mundo vai achar graça, porque a cadeira não aguentou, né? Aí tem essa questão, você chega, às vezes num evento você não tem como sentar, ou se você senta, você não fica confortável, porque eu estou aqui sentada, mas eu estou preocupada, sabe, vai me aguentar até o final. Aí igual quando você chega na loja, às vezes aonde você tem um espaço para você experimentar as roupas, não te cabe. Então assim, você acaba ficando desconfortável, constrangido, tudo aquilo que acontece, sem contar o preconceito além disso, né? Porque quando você chega, já tem um preconceito
de certos vendedores, não são todos, mas tem alguns lugares que ainda tem isso ainda, o preconceito por você ser, né, ser acima do peso. Às vezes você vê uma roupa, ela tem aquela indicada, mas ela vai lá, pega aquela que não tem nada a ver com você. Já tem isso aí também. Aí quando você pega para experimentar, lá onde tem um vestuário para você trocar, para não te cabe você lá dentro. Aí fica uma zona de desconforto, né? E é um constrangimento que... É sobre isso que estamos falando, né? E é muito importante esse diálogo, porque é o que a gente fala, né? É o lugar de fala de cada um. Então você está no seu lugar de fala porque você sabe quais são as barreiras que te limitam a comprar uma roupa, né? Essa questão aí do tamanho do vestiário, da cadeira, né? Então isso é muito importante e são sinalizações que a gente vai dando, né? Quando a gente dá a vez ao Patrícia falar, quando a gente dá a vez para ela falar, é que a gente começa a observar, né? A gente precisa romper essas barreiras. A gente precisa garantir que essas pessoas elas tenham acesso à nossa cultura e possibilitar que elas não passem, né, por constrangimento e que elas consigam, né, ser colaboradoras, né, culturalmente da nossa cidade, prover verba, entre outras questões aí. Isso é muito importante. Eu quero agradecer, né, a professora Carlinhos. Quero agradecer o Patrícia, o Patrícia também. Muito obrigada por estar de cenas também, tá atrás da câmera, né, Cenas? Muito obrigada. Só para fechar, né, gostaria de agradecer também. Eu gosto muito de estar falando sobre essas questões assim, de acessibilidade. Se a gente tivesse mais tempo, dá para a gente fazer outras oficinas também, pensando assim nas possibilidades, ou no se colocar no lugar, né, dessas pessoas, porque isso faz com que a nossa mente ela comece a refletir sobre essas coisas, né? A minha casa, eu me tornar idosa, então o que eu posso garantir para que eu tenha uma casa acessível de agora até o meu presente, né? O meu futuro lá, né? Se eu posso ter um banheiro garantido para mim, né? Pensando em mim, a mim seja acessível para mim, por que não agora? Estou fazendo uma reforma agora. Pense isso a longo prazo e pensem também nas pessoas, né? Na mãe de vocês, nos pais de vocês, né? Não esperem que aconteça em casa para depois tentar. E a gente tem que prevenir antes que aconteça. Então, não vou esperar acontecer. Eu já vou prevenir agora, porque eu posso receber uma visita do Patrick na minha casa e quão desconfortável vai ser. Não vai ser para ele, vai ser para mim. Eu não possibilitar ele, olha, Patrick, aquele banheiro, fique à vontade naquele banheiro. Não, Patrick, você pode acessar, né? E dar autonomia para ele. Porque eu vou garantir que ele tenha autonomia, que ele não fique dependente de mim e que ele não passe por constrangimento nem comigo por vergonha, né? Então, vocês consigam pensar aí a longo prazo, nos projetos, no dia a dia em casa, né? Nas oficinas que forem fazer, para que essa acessibilidade ela seja garantida como um todo, para todos, né? Para todos, que é isso que é previsto, para a pessoa com e sem deficiência, tá? Meu muito obrigada, Ciranda Quilombola, mais uma vez. E é isso aí, pessoal. Tchau a todos que nos assistem. Muito bom, muito bom. Podia mostrar a rampa que fez. Mostra aí, a sua atuação já. E aí, Jurema, agora falando aí da nossa Casa das Mulheres de Fibra. E aí, Jurema, quais são as novidades aí, olha, já aproveitando a oficina, né? Aproveitando a oficina a segunda mostra da Ciranda Quilombola, foi feito, né, essa rampa, né, para a gente receber um dos nossos participantes nessa oficina, que é o Patrick, cadeirante,
veio aqui fazer a oficina dele, né, que ele trabalha com os pneus, e aí precisava, né, ele ter acesso à casa. Então, A obra dele aqui, ó. a obra, né, do Patrick aqui, né, e isso aqui, tudo ainda vai ser pintado, né, ele veio para, né, tá organizando todas essas peças, então ele tá aqui conosco, né, isso é muito bom, olha só, muita coisa bonita, muita coisa que ele tá fazendo aqui, né, para venda, gente. Isso é para venda. Balanço. Balanço, Decoração mesmo, decoração, muita coisa bacana. Muito bom. Obrigado, Jurema. Jurema é nossa coordenadora das Mulheres de Fibra, um núcleo aqui de produção, de economia criativa. Né? Isso aí. Bacana. Tá aberto aqui para visitação, né, Jurema? Está aberto. Sejam bem-vindos aqui. Bem. Rose, quais são as novidades das oficinas que vão acontecer hoje e amanhã dentro do Ciranda Quilombola? Boa tarde, hoje estamos aí concluindo a primeira oficina de acessibilidade com a professora Janine. E agora iremos iniciar de bonecas afros com a Jurema, né, Jurema? Isso, Chega aqui. nós. Estamos aqui agora nessa tarde fazendo oficinas de bonecas afros. Venha aprender nessa tarde conosco na Casa Mulheres de Fibra. Bacana demais. Tá, isso aí. Ciranda de alegria, vamos começar. Com os pés na areia, vamos rodar. As mãos dadas no ar, vou te chamar. Venha sentir a magia no ar. Crianças correndo, soltas a brincar. A lua sorrindo, segura o luar. Dançando descalços, livres sem parar. O ritmo do coração vai te dominar. Ciranda, quilombola, vamos cirandar. Vamos dançar, vamos cantar. Ciranda, quilombola.